Olá, meus amigos e minhas amigas internautas de olho no canal Política e Sociedade. Hoje é 6 de abril de 2020. Eu sou o Cruz e quero lhes provocar a fazer uma análise de alguns períodos do Brasil. Assim sendo, vamos à reflexão. Até meados do século XX, grande parte da sociedade brasileira viviam-se no campo e eram classificados em grandes e pequenos proprietários de terra. Os pequenos proprietários de terra criavam seus filhos que casavam e moravam na mesma propriedade, formando assim pequenos povoados. Os grandes fazendeiros tinham as mesmas formatações familiares. Os filhos cresciam, casavam-se e moravam nas propriedades. Salvo em alguns casos que os fazendeiros mais robustos em capital compravam outras propriedades para que os filhos pudessem fazer o seu início de vida, as suas próprias plantações, né, e a sua vida independente. Tinha um diferencial que os grandes fazendeiros tomavam a mão de obra dos pequenos proprietários por uma parte do ano, para ampliar a sua pastagem e facilitar no manejo do rebanho. A outra parte do ano, os pequenos proprietários dedicavam as suas pequenas plantações e a sua também encolhidas criações de animais. E dividia também esse espaço de tempo com a caça e com a pesca para a sua subsistência. Só que com o passar dos anos, avançou dos anos 50, já entrou nos anos 60 e afora, os bancos começaram a fazer uma aproximação, um namoro com os grandes fazendeiros, no sentido de levá-los para o banco, para que esses fazendeiros fizessem o financiamento para ampliar a sua capacidade produtiva por necessidade do Brasil, por necessidade do consumo. Mas esses fazendeiros não tinham conhecimento sobre a questão tributária, né, a questão financeira. E eles aceitaram a proposta dos bancos, que eram muito sedutora, porém eles vieram a se quebrar, ou seja, endividaram com o banco, findando a perder a propriedade. E o banco, uma vez com essa propriedade, repassa, né, para outros que já tinha conhecimento sobre negócios, né? Sabia lidar bem com a burocracia, que geralmente eram pessoas da área urbana, das cidades, de todos os níveis, cidades pequenas, médias e grandes. E esses novos proprietários exerceram a investida sobre as pequenas propriedades para adquiri-las. Aqueles pequenos proprietários que resistiam à venda da sua propriedade, ele recebeu retaliação. Qual era a retaliação? Esses pequenos proprietários, para acessar outras pequenas propriedades, que geralmente era de núcleo familiar, teria que atravessar as grandes propriedades, que eram estreitas estradas que também ligavam as cidades mais próximas, pequenas cidades. Os novos proprietários, que eram os financiados pelo banco, impediam essa passagem. De que forma? As cancelas que tinham sobre as estradas, eles colocavam corrente, trancavam com cadeados e tinham poder de fiscalização. Com isso, os pequenos proprietários que não estavam próximos dos rios para navegar, né, via fluvial para ir às propriedades dos seus parentes, eles ficavam sem saída, eles ficavam prisioneiros, chegando a ponto de recorrer à justiça, mas geralmente perdia quando recorria à justiça. Um dos pontos negativos para ele é que aquelas terras eram de heranças, passava de
de pai para filho, dos avós, bisavós, tataravós. Então não tinha documento, eles não provavam a titularidade diante daquela justiça, que já era burguesa. E esses grandes proprietários findavam por expulsar os pequenos proprietários, porque aqueles que presenciavam a derrota de alguns resolviam vender para o grande proprietário por qualquer preço, simplesmente iriam habitar nas pequenas cidades, médias e grandes cidades. Tinha um diferencial naquele período é que as grandes metrópoles empregavam muito na construção civil. E eles vieram para as grandes cidades. Uns conseguiam pagar aluguéis, outros compraram propriedades longe dos grandes centros, que dava origem à formação de bairros, né, das partes metropolitanas e até das grandes metrópoles, região metropolitana das cidades. Pois bem, esse período do emprego na construção civil, ele teve um desaquecimento, porque houve uma pequena inversão. O Brasil se desenvolvendo, globalizando, ou seja, entrando na globalização. Então, muitas tecnologias vieram para o Brasil, só que exigia uma qualificação melhor de trabalhadores a exercer funções nessas novas fábricas que surgiam. Mas como esses trabalhadores que saíam da construção civil, uma parte não conseguia pagar seus aluguéis, o que eles fizeram? Foram para as invasões, foram para as áreas livres. E a coisa piorou ainda mais. Porque essas novas tecnologias que chegaram no Brasil foram empregando, a princípio, os grandes cargos, nem eram brasileiros. Os brasileiros pegavam a parte mais baixa. Aí foi surgindo qualificação para alguns que conseguiam entrar na empresa, né? O tecnicismo brasileiro já foi chegando. Mas isso era um espaço para quem tinha pelo menos o básico, né? Que sabia ler e escrever, chegava à quarta série primária, poderia entrar no Senai, fazer um curso ali, etc. E tal. Pois bem, esse grande movimento de transformação do Brasil parece que chegava ao apogeu, mas não chegaram, não era ainda. Agora, pensa bem, aquele período, meados do século XX, era a grande opressão dos grandes fazendeiros sobre os pequenos proprietários, que o retiraram de lá. E o outro período em que esses povos estavam na cidade, veio a Grande Depressão. E essa depressão é que faz com que o contraste social continue. Continue a segregação social. Então, aquela burguesia do período, fomentada pelo sistema financeiro dos bancos, que oprimiam lá, não é diferente do período da grande cidade, da depressão. Os protagonistas são os mesmos, só mudaram o período. Vocês imaginam as reformas que aconteceram agora em 2019? Essas reformas para atender o mercado. Essas reformas que tiraram direito dos trabalhadores, tanto trabalhista como previdenciário. É a classe que forma a opinião que definiu as reformas que seriam feitas. Se eu observar bem, o Congresso brasileiro diz o seguinte: se o governo não estiver preocupado com as reformas, nós estamos comprometidos com a reforma. Iremos fazer independente do governo. Mas será
que faria mesmo? Aí que está a interrogação. Se a sociedade brasileira não recebesse a formação de opinião de quem paga os anúncios na televisão, no rádio, nos jornais, teriam aceitado de forma passiva e pacíficos? Creio que não. Mas, olha só, a televisão dizia que a reforma era necessária. Os grandes jornais diziam que a reforma era necessária. Os grandes profissionais de comunicação dizendo, para aí. E o povo fala, a televisão disse que é importante, então é necessário fazer a reforma. Mas a televisão está falando porque quem paga os seus anúncios são as grandes marcas, as grandes empresas, os grandes bancos. Então eles tinham e têm interesse do desfacelamento da CLT, dos direitos trabalhistas e previdenciários da sociedade brasileira. Vai falar, os países desenvolvidos querem investir no Brasil, mas só investe se fizer reformas. Ou seja, só investe se tiver trabalhadores escravos. E é para onde nós estamos caminhando. E para desgraçar tudo, vem essa pandemia. E o governo, ao invés de proteger a classe trabalhadora, ele se posiciona como sindicato dos patrões, criando regras e deixando os trabalhadores ainda mais indefesos. Suspender contrato de trabalho é o fim. Outros países estão dando subsídio. O Brasil não. Está tirando direito dos trabalhadores. Mas é assim mesmo. Vamos continuar nesse canal, vamos bater um papo. E a introdução já foi dada. Cabe a você que está antenado, faz uma busca rápida aí, faz uma pesquisa para entender essa transformação da sociedade daquele período primeiro da vida agrícola, da vida do campo, para a vida urbana. Dá um like no canal, ative o sininho, se inscreva, fortalece aí essa voz. Um abraço.